É possível para um vendedor se tornar CEO um dia? Será que CEOs já nascem CEOs? Fala galera, Ricardo Corrêa, CEO da Ramper e host do RampUp, o canal onde a gente fala sobre estratégia, gestão e crescimento para negócios B2B. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha jornada profissional e um pouco sobre algumas crenças que eu compartilho, sendo uma delas que a carreira de vendedor é a carreira que mais se assemelha com a carreira de empreendedor, tanto pelo risco que profissionais de vendas tomam na remuneração e ao mesmo tempo que tem o risco de eventualmente ganhar muito pouco caso performe mal, tem o risco de ganhar muito dinheiro caso performe bem. Então vendedores e empreendedores se assemelham nesse ponto. Mas o quanto também que a carreira de vendas te prepara para um dia você liderar ou para um dia eventualmente você criar a tua própria empresa, porque se você for um vendedor sagaz, você presta muita atenção na pluralidade de negócios que você conhece, o quão bem você conhece o negócio de um cliente por dentro e a visão privilegiada que isso te dá para se um dia você tiver a tua própria empresa. Vou entrar mais de cabeça nesse assunto, mas antes já peço para você curtir o vídeo e garantir que você está seguindo o canal RampUp para você estar inteirado em assuntos ligados a vendas e a estratégia B2B de uma forma geral. Falando da minha jornada pessoal como empreendedor, naturalmente eu não nasci CEO, como eu brinquei no começo do vídeo. Eu fui estagiário lá atrás, né? Eu comecei a minha jornada em 2006 e na verdade eu não comecei em vendas, eu comecei em marketing, né? Eu estudei marketing na faculdade, eu ingressei a minha carreira em marketing e segui carreira de fato. Comecei como estagiário, depois fui analista, depois fui head antes de empreender. Mas como eu sempre trabalhei dentro de empresas B2B, eu sempre fui aquele profissional de marketing entranhado na área de vendas, né? Para mim, de onde eu enxergo e na Ramper, a gente olha assim, existe quase que uma simbiose entre marketing e vendas. Você precisa especializar esse time em funções diferentes, eventualmente pode vir a ter objetivos diferentes, mas esses objetivos eles não podem ser dispersos ou conflitantes. Muito pelo contrário, eles têm que ser confluentes. Então eu sempre vivi próximo da área de vendas e aprendia vendas por osmose. Mas quando eu empreendi pela primeira vez em 2012, eu abri uma agência de marketing chamada Saiteína, eu tive que virar vendedor por necessidade. Então ali eu já era um empreendedor, mas claro, um empreendedor de uma empresa de 2 pessoas. Você pode imaginar que eu não tinha time para liderar, eu não tinha grandes atribuições de um CEO. O meu principal trabalho era trazer negócio para dentro, por isso 80% do meu tempo, principalmente nos primeiros anos da agência, era vender. Precisei me tornar vendedor na marra, mas confesso que não foi muito difícil para mim. Seja porque eu tenho uma predisposição, vamos dizer assim, desde a época da escola, eu sempre me comuniquei muito bem, eu sempre tive uma certa facilidade em persuadir em torno de algo que eu queria, mas eu também sempre fui muito estudioso. Então, quando eu peguei para vender, eu decidi entender a técnica, decidi observar o que os melhores vendedores faziam, o que as melhores empresas faziam para vender e aplicar isso para mim. Então, não era um vendedor freestyle, vamos dizer assim, eu era um vendedor bem organizadinho, bem processualizado desde o início. Trabalhava com CRM, mandava as minhas propostas bonitinhas, usando software para acompanhar essas coisas e por aí vai. Só que, apesar dessas habilidades que eu estou enaltecendo, eu cometi um grande erro na minha agência. E eu já contei isso algumas vezes, vale sempre reforçar para que você não cometa o mesmo erro que eu. Eu fui o único vendedor da minha agência. Então eu tive um negócio por 5 anos que eu não fui capaz de formar outros vendedores, precisava do dono vender. Só que nessa época eu tinha a ingenuidade, eu tinha o preciosismo de falar até com orgulho, falar, nossa, que eu vendo pela minha agência tem um valor agregado tão grande que só eu consigo vender, né? Nessa época, até com menos idade, menos experiência, eu achava isso o máximo. E, na verdade, eu era o principal gargalo da minha empresa, porque quando eu estava vendendo, eu não estava gerindo a operação. E quando tinha muito problema na operação que eu precisava cair para dentro, eu parava de vender. Eu vivia numa senoide de receita na agência enorme e esse foi um dos motivos de essa agência ter encerrado. E a agência ela encerrou tanto pela quantidade de erros que eu cometi,
somado também ao desgaste que eu já tinha com o modelo de negócio, mas também porque eu já estava visualizando ali a minha oportunidade com a Hamper, que era uma empresa com muito mais potencial, né? Uma empresa de SaaS, com muito mais escala, potencial de captar investimento. Mas, de novo, vale dizer que, apesar de a Hamper já ter um certo tamanho, uma certa relevância, hoje ela não começou assim. Então eu me vi de novo em 2017 sendo CEO de uma empresa de 2 funcionários de novo. Eu fechei a minha agência, que já tinha ali um certo tamanho, uma certa base de clientes e de faturamento, e comecei de novo a minha jornada e de novo me vi na cadeira de vendedor, mas dessa vez eu fui vendedor mesmo, assim, pela Hamper durante um bom tempo, até por a gente... No início não tinha operação. O que a gente entregava era o software puro. Então eu tinha um sócio na época que desenvolvia o produto e ele ficou na incumbência de desenvolver e suportar o produto, enquanto eu estava na linha de frente vendendo o produto usando todos os métodos imagináveis. Eu estava dando palestra, curso, fazendo demo, visitando cliente, fazendo um pouco de tudo para trazer negócio para dentro. Fui então ali o primeiro vendedor na primeira pernada da Hamper, fiquei uns 6 meses vendendo sozinho, até que eu já tinha formatado ali um processo que me possibilitava trazer um primeiro vendedor. Então agora eu conto de fato a jornada de vendedor a CEO de fato. Vale dizer que eu tinha o título de CEO da Hamper desde o primeiro dia. Se eu olhasse lá no meu LinkedIn, estava lá que eu era CEO. Mas, volto a dizer, CEO de uma empresa de 2 funcionários, na verdade o que eu era 99% do tempo era vendedor. Fui vendedor por 6 meses, mapeei bem o processo que eu estava seguindo, validei uma série de coisas que precisam ser validadas e eu gosto sempre de reforçar esse ponto. Apenas founders, apenas empreendedores e empreendedoras são capazes de validar algumas coisas do teu negócio. Se você não tem essas validações, não traga vendedores porque você vai gastar dinheiro à toa. Se você ainda não sabe para quem você vai vender, como você vai vender e quanto você vai cobrar, essas 3 validações não adianta trazer vendedor antes. E aí eu vejo muitas startups que cometem o erro contrário ao que eu cometi lá na agência. Lembra que eu comentei que na agência eu tive o preciosismo de reter demais o papel de vendedor no meu colo. E eu vejo muita gente fazendo isso, principalmente quem tem vendas complexas, depender muito do dono para vender. Só que, por outro lado, tem muitos empreendedores que cometem o erro contrário. Muitas vezes, por se reconhecer um papel técnico, eventualmente, são fundadores mais técnicos na área ou técnicos de deep tech mesmo, não querem se dar o trabalho de estar frente a frente com o cliente, quer trazer um vendedor cedo, mas se não tiver validado os 3 pontos que eu falei, se não tiver processo de vendas ainda, não adianta trazer vendedor, tá? Só queria fazer esse disclaimer. Então eu cumpri essa jornada de, mais do que ter feito o trabalho de vendas por um tempo, de ter minimamente pavimentado a primeira trilha pela qual os vendedores que eu contrataria iam passar. Então eu trouxe um primeiro vendedor que foi o meu par durante um tempo na Hamper, talvez por mais uns 3, 4 meses. E como esse vendedor rampou bem rápido, rampou ali em 2, 3 meses, isso validou para mim que o processo que eu estava seguindo realmente estava validado, que eu conseguia ensinar outras pessoas a fazê-lo. E tendo um vendedor rampado, eu trouxe mais 2 vendedores, então eu fiquei com 3 vendedores no time. E ao ter 3 vendedores no time, eu vi que não fazia mais sentido eu continuar vendendo, não faria sentido para a empresa eu ser um 4º vendedor, até porque a empresa nesse período estava começando a tomar um pouco mais de forma. Além da gente estar escalando rápido a receita, a gente captou uma rodada de investimento, então o time estava saltando ali para 5, 10, 20 pessoas numa velocidade relativamente rápida. E se antes dava para eu passar o dia fazendo reuniões com clientes, naquele momento eu já tinha que gerir time. Todo momento estava contratando gente, já tinha turnover, gente para treinar. Então eu me vi mais na posição de um gestor tático, ainda não era um CEO de fato, era um CEO no LinkedIn, mas não era um CEO de fato. Eu estava muito mais para um head comercial, vamos dizer assim. Eu estava todo o tempo contratando, formando vendedores, fazendo a mesma coisa também com SDRs e com time de CS, formando ali o que veio a ser o primeiro time de receita da Hamper, com umas 3 pessoas ali em cada posição. Eu acredito que eu permaneci nessa jornada sendo um líder intermediário, vamos dizer assim, né? Um líder tático, por mais uns 2 anos, certamente durante o ano de 2018 e 2019 inteiros, eu era meio que um head interino da área, até que eu comecei a formar pessoas
do time, a gente já tinha gente que estava com a gente há um certo tempo, mandando bem, e comecei a formar pessoas no time para assumirem a cadeira de head de cada área. Então comecei a formar head de marketing, head de vendas e head de CS, para que eu fosse saindo dessa posição tática e fosse assumindo o papel de CEO de fato. É claro que poxa, veio pandemia, veio uma série de coisas que atrasaram um pouco os planos, mas posso dizer que ali por volta do final de 2020, começo de 2021, eu já conseguia ser CEO de fato. E isso foi bastante importante, até porque as matérias que a empresa começou a lidar começaram a se tornar bem diferentes. Em 2021, a gente levantou uma segunda rodada de investimento, uma rodada bem maior do que a primeira. Pouco tempo depois, a gente fez a aquisição de 2 empresas. Todas essas histórias eu cubro bastante no meu canal. Se você não conhece, segue o canal, dá uma olhada nos meus vídeos anteriores, mas a Hamper tem uma trajetória bacana aí como uma empresa B2B. E aí, nesse estágio, a partir de 2022, eu já tinha um full-time job como CEO, vamos dizer assim, né? Eu já tinha conselho com investidores, eu tinha diretoria, eu tinha os comitês dos M&As que eu estava fazendo. O assunto estratégia da Hamper já tomava 100% do meu tempo. Mas uma coisa que eu gosto de dizer, eu nunca deixei de ser vendedor, e isso é uma coisa que eu trago para você. Então, se você é vendedor, eu quero te mostrar que é possível, existe uma jornada que você pode trabalhar na sua carreira. O meu caso não é único, é claro que a história que eu conto, eu fui vendedor, eu comecei como vendedor da minha própria empresa, mas eu não comecei a minha empresa grande, eu era vendedor e era eu e um programador. Então você eventualmente que é vendedor e sonha em empreender um dia, você pode muito bem começar da mesma forma como eu comecei. A gente conhece algumas histórias de vendedores de empresas estabelecidas que foram crescendo na carreira e foi de vendedor para head de vendas, depois para CRO e depois eventualmente assumiu a cadeira de CEO da empresa. Mas eu quero trazer um outro ângulo em especial se você é empreendedor, se você é CEO da sua própria empresa. Você pode estar em diferentes estágios da jornada que eu narrei, você pode ser o CEO que ainda vende, ou o CEO que é o head interino, que está meio que no meio da jornada. E se você é CEO de uma empresa um pouco mais estruturada, como é o meu caso, eu te recomendo nunca ficar muito distante da área de vendas, porque nós, empreendedores, energizamos as áreas que nós escolhemos, e vendas é uma área que nunca pode deixar de ser energizada, porque a partir do momento que a gente para de energizar vendas, a nova receita para de vir, a receita começa a cair e isso vira um problema. O que muda é o jeito como a gente vende. Então, se antes eu passava o dia frente a frente com o cliente, cheguei a fazer 10 reuniões com clientes em um único dia, hoje eu tenho gente muito mais habilitada do que eu para fazer esse trabalho. Mas o meu trabalho como CEO é energizar essa galera, é passar o meu conhecimento aqui para a galera interna, mas eu também encontrei um jeito de escalar o meu trabalho como vendedor da Hamper. Então, se a gente for parar para observar na essência o que é esse canal RampUp, por exemplo. O canal RampUp é o CEO da Hamper, o Ricardo Corrêa, sendo um vendedor da empresa, né? Então eu estou ainda a todo momento, eu vendo a empresa para os meus investidores, eventualmente eu posso vender a empresa, a ideia da empresa, né? A visão da empresa para novos investidores, eu vendo a empresa para talentos, seja talentos que eu quero atrair, seja talentos que estão no meu time que eu quero que permaneça. Eu faço esse trabalho como um founder, creator, de publicar no LinkedIn todo dia, de ter uma newsletter, de ter um canal de YouTube, muito para manter o meu espírito de vendedor. Talvez para a Hamper não compensa remunerar um CEO para visitar clientes, etc. O nosso ticket realmente não recompensa esse esforço, mas eu consigo, através dos meus canais digitais, ter uma escala muito grande, eu consigo gerar leads para o meu time comercial, educar esses leads e energizar o meu time de vendas com o conhecimento que eu tenho. Então, se você é CEO da tua empresa, recomendo fortemente fazer o mesmo, porque isso faz muita diferença aí em mexer ponteiros. E para fechar o vídeo de hoje, tenho certeza que esse vídeo te ajudou, curte ele, encaminha para outros empreendedores aí que precisam entender melhor do seu papel dentro da área de vendas da empresa, encaminha também para vendedores que sonham um dia em empreender. Mas quero te fazer também um convite em especial se você empreende, se você lidera uma área de marketing e de vendas, a gente está em turnê com a Hamper, com o RampUp Tour, que é um evento que passa por algumas capitais
do Brasil, onde a gente fala majoritariamente sobre estratégias e métodos de crescimento para empresas B2B. Então, além de mim, tem outros especialistas que eu escolho a dedo para estarem no palco comigo. É um dia inteiro de evento presencial, com conteúdo bem imersivo, sessões de mentorias para você realmente conseguir colocar a sua empresa em perspectiva, ajudar a mapear quais são os gargalos que estão impedindo a tua empresa de crescer e tomar conhecimento de quais são os métodos, quais são as ferramentas que as principais empresas B2B usam na atualidade. Te convido a estar com a gente no RampUp. A gente vai passar por algumas cidades ainda, tem eventos até o final de 2025. Vou pedir para o meu time subir um QR Code aqui, deixar também um link na descrição, rampuptour.com.br, para você ver qual que é a edição mais próxima de você e qual data que comporta aí na tua agenda. Beleza? Te vejo em breve.